Olá, meus amigos. Vou retirar a máscara aqui para ficar mais fácil para falar com vocês. Apesar de que nós já temos aí a campanha anti-vacina, né? Campanha anti-máscara. Mas o que me traz aqui, meus prezados, eu gostaria de falar com alguém que, como alguém que atuou muito pelas práticas integrativas e complementares, principalmente em relação à acupuntura, e que já andou muito, tem muitos quilômetros rodados pelo Congresso Nacional e há décadas lutando contra projetos de ato médico, pela regulamentação da acupuntura. Eu estive presente e apoiei, no dia do lançamento da Frente Parlamentar de Práticas Integrativas Mista do Congresso Nacional. E ajudei, como a gente fala, na conversa, com diversos deputados e senadores para que projetos de práticas integrativas e complementares andassem, tramitassem nas duas casas, tanto no Congresso quanto na Câmara. Porém, eu gostaria aqui de falar de minha decepção, inclusive com alguns contatos que tivemos, não muito amistosos, nas últimas semanas, contatos que a partir do primeiro vídeo recebi telefonemas de forma bastante desagradável, bastante grosseira, bastante, eu diria que mal educada, porque as pessoas às vezes não gostam de ouvir a verdade. Porém, infelizmente, eu gostaria de falar dessa decepção e de meu receio frente às contínuas interferências feitas pelo presidente da Frente Parlamentar de Práticas Integrativas e Complementares junto ao Ministério da Saúde em relação a essas práticas integrativas e complementares em saúde. Não é nenhum segredo isso, pois ele mesmo as publica em suas redes sociais, vem publicando há vários aí encontros e tentando nomear pessoas do seu convívio para cargos dentro do Ministério da Saúde. Ainda mais porque eu vejo que ele acaba, no momento em que ele utiliza a frente parlamentar, direto ou indiretamente, ele está usando o nome de deputados e senadores que assinaram para compor a frente parlamentar. Mas nesse tempo todo, eu não vi uma reunião dessa frente parlamentar. Eu não vi uma ata, um grupo de parlamentares ser consultado sobre os projetos que ele diz que entrou junto ao ministro da Saúde e em nome da frente. Disse na última live para ele ligar para o ministro, porque várias vezes que eu falei com ele sobre o que estava acontecendo, ele diz, já mandei o WhatsApp para o ministro. Então, ele tem um vínculo direto com o ministro. Então, mas eu acho que em nome da boa prática, da transparência do serviço público, da transparência que deve existir de um legislador, porque eu já fui vereador numa pequena cidade, mas aquilo que deve existir de transparência numa pequena cidade também deve existir de transparência numa casa legislativa. Nós queremos ver essas atas. Inclusive, eu sei que teve senadores que já requisitaram cópia dessas atas. Inclusive, conhecer esse grande projeto que o senhor, deputado, entregou ao ministro da Saúde. No início, eu acreditava, sim, nas boas intenções do deputado e achei que ele realmente defendia as PICs. Considerando que ele já acolheu e apoiou, projetos de lei de interesse da sociedade e das entidades de práticas integrativas, inclusive o projeto de acupuntura. Mesmo que muitos desses projetos, como a criação e a integração das políticas de práticas integrativas e complementares dentro do SUS, que ele diz que, entre aspas, foi o pai, tenha sido escrito por mim, pelo meu amigo, esse sim, é meu amigo, Dr. Alexander Assunção, presidente do CRAENCH,
e outros colaboradores, e nós entregamos o projeto para ele, para que ele fosse o autor do projeto. Então, ele não é o pai do projeto, ele é o autor do projeto a partir de um projeto que nós fizemos e entregamos a ele. Então, isso precisa ficar muito claro, porque as coisas têm que ser... É preciso atribuir os devidos méritos às pessoas. E não precisava atribuir o mérito ao Jean, ou ao professor Jean, ou ao doutor Jean, né? Ele poderia ter atribuído o mérito à Sociedade Brasileira de Acupuntura e ao Conselho de Autorregulamentação, e também à FENAB. Poderíamos ter solicitado a outros deputados, como nós fizemos em outros projetos. Mas tínhamos o intuito, na verdade, de defender a política de práticas no SUS, considerando os vários ataques que essa política recebe a cada troca de governo, a cada troca de gestor, a cada ministro que chega. Por isso, conversamos com o deputado e ele aceitou assumir o texto que construímos e tramitar o projeto na Câmara dos Deputados. Tanto é que, após o projeto ser dado entrada por ele, eu e o Dr. Alex fomos, na verdade, acho que eu, na época, acho que eu e o Dr. Alex juntos, nós fomos ao gabinete do deputado Ricardo Barros solicitar que o deputado Barros fosse o relator do projeto na Comissão de Seguridade e Família. Ele foi o relator e de lá o projeto foi aprovado, foi tramitado na Comissão de Tributação, e nós também fomos procurar a deputada que é a relatora atualmente. Nós é que fizemos essa articulação para que essa deputada assumisse a relatoria do projeto que nós fizemos. Então, hoje é decepcionante ver depois o deputado dizer que é o inventor da política de práticas integrativas e complementares, que é o pai das PICs e desse projeto principalmente, sem ter a humildade de reconhecer as diversas entidades que colaboraram, que construíram e articularam esse projeto. Esse e outros projetos. Assim como os diversos documentos técnicos que são produzidos por outros colaboradores e apresentados por ele. Importante reconhecer o trabalho desse coletivo aguerrido, comprometido com o fortalecimento dessa política, e não querer pregar para si o esforço dos demais. Isso não é correto. Assim, meus amigos, venho alertar que por conta dessas interferências nefastas dessa frente de coordenação de prática nacional de práticas integrativas no Ministério da Saúde, quase que a política, nos últimos meses, foi extinta. E ela quase foi parar, como todos sabem, em outra secretaria. E diga-se de passagem, como é de conhecimento de muitos, para uma secretaria dentro do Ministério da Saúde que não tem nada a ver com cuidado, com a atenção básica, que é o esteio da política de práticas integrativas e complementares. Foi preciso a intervenção de muitas entidades de PICs, inclusive Sociedade Brasileira de Acupuntura, Conselho de Autorregulamentação, Federação Nacional, Federação dos Acupunturistas, conselhos de classe, diversos parlamentares para sensibilizar o ministro para não prosseguir com essa mudança. Senadores estiveram conversando com o ministro. Aqui eu agradeço em especial o trato que o senador Stiverson, que realmente tem mostrado defender o bojo dessa estrutura das PICs, ao deputado, principalmente ao deputado Ricardo Barros, que é o líder hoje do governo. O deputado Ricardo Barros, ele fez muito pelas PICs. Se é que tem alguém que poderia receber o título de pai das PICs, é o deputado Ricardo Barros, enquanto ele foi ministro da Saúde. Que ele, além de criar a coordenação de PICs, ampliou para 24 as práticas integrativas e complementares, e ele segue defendendo o seu legado. Muito obrigado, deputado Ricardo Barros. Mas você acha que o presidente da frente parou por aí? Ele fala abertamente em suas lives de transformar os agentes comunitários de saúde em terapeutas holísticos, sem discutir isso com as entidades do SUS, muito menos com os próprios agentes comunitários. Foi perguntado para os agentes se eles querem assumir
mais essa responsabilidade? Foi conversado com os secretários de saúde, com o CONAS, com o CONASEMES, que representam os gestores que na verdade que representam os gestores a respeito desse desejo? Foi alterada a lei dos agentes comunitários para inserir a eles, ou conceder a eles mais essa responsabilidade? E ainda, nós sabemos que, segundo a classificação brasileira de ocupação, ligada antigamente ao Ministério do Trabalho e hoje ligado ao atual Ministério da Economia, para ser terapeuta holístico, tem que ter um curso técnico em alguma área das PICs. Os agentes comunitários em saúde, eles lutam há tantos anos para ter o curso técnico em agente comunitário. E agora vão ter que fazer mais 2 cursos técnicos? Mais de 800 horas de formação? Quem vai pagar isso? Quem vai fazer isso? De que forma? Isso tem que ser dialogado com os diversos atores e não simplesmente colocado de qualquer jeito, sem pensar nas consequências negativas que isso pode gerar. Nós defendemos que as práticas integrativas possam sim ser realizadas pelos agentes comunitários de saúde ou pelos outros profissionais de saúde. Inclusive defendemos a acupuntura de forma multiprofissional com essas entidades, CRAENG, SBA e FENAB. Mas simplesmente, pegar os agentes comunitários de saúde e transformá-los em terapeutas holísticos, eles já são agentes de saúde. E isso tem que ser discutido com os próprios agentes, com os gestores, com os trabalhadores do SUS, com o Conselho Nacional de Saúde, que é o órgão que representa o controle social. Ele ainda diz que defende as PICs, mas não vi sendo definido nenhum orçamento para as PICs no Ministério. Nenhuma rubrica foi colocada por ele, nenhuma emenda foi colocada por ele para o próximo orçamento. Não vi ele apoiar nenhuma ação que o Ministério tenha feito nos últimos anos. Não sabemos de apoio de nenhuma ação de PICs para esse movimento de pandemia. Tantas PICs podiam ajudar para lidar com questões de saúde mental, de ansiedade, de depressão, de medo, de luta pelas pessoas que se foram nessa pandemia. Mas vemos o deputado falar em medicamento, em dióxido de cloro, em beber limão, em quinta dimensão. Como defensor das PICs, tinha que defender as PICs. Várias delas, nós sabemos, pode melhorar o equilíbrio físico, psicossomático e geral das pessoas. Tinha que ser aberto um diálogo e não se colocar em um pedestal como o inventor de tudo, como se denomina em campanha nas redes sociais. O inventor do quê mesmo? Assim, não vi nenhuma ação concreta e positiva para defender as PICs. Só promessas não cumpridas de criação de departamento, de um grande plano para as PICs, de que hoje é o melhor momento para as PICs, que nunca mostrou para ninguém. Ele até se recusou a receber o grupo das entidades que hoje representam as PICs, mais de 150 entidades que fazem parte da rede PICs Brasil. E ainda tem utilizado de ser o presidente da Frente Parlamentar de PICs, e como presidente das PICs, ele fala, a gente entende que ele fala em nome de outros parlamentares. Mas aí eu pergunto, quantas reuniões essa frente fez de 2019 para cá, quando foi lançada nessa legislatura? Mesmo que virtual. Quantos parlamentares conhecem esse grande plano arquitetado pelo inventor das PICs? Quantos assinaram esse plano para ser entregue ao ministro da Saúde? Tais parlamentares estão cientes de todos os movimentos negativos que ele gerou para as PICs no Ministério da Saúde desde julho de 2020 até a presente data?
Será que outros deputados e outros senadores, entidades das PICs, estão satisfeitos com as interferências dele no Ministério da Saúde? Será que aprovam esse grande plano arquitetado por ele? Será que as duas indicações que, apesar de ele negar, pelo menos uma ele nega, a outra não, que ele está fazendo para tentar assumir a coordenação de PICs no Ministério, no silêncio da calada dos bastidores, defende aquilo que nós estamos, defendemos e acreditamos? Nós que somos entidades, né, profissionais de saúde, gestores, parlamentares e usuários, queremos que as PICs virem bebê cloro, entre outras bizarrices. Aí diz que cloro não é PIC, mas fala em PICs junto com cloro. É cloro, é outras coisas que não vale nem a pena perder tempo aqui. Ele nos representa realmente? Fala em nosso nome? Bem, mediante isso, eu conclamo aqui que essas 150 entidades possam requisitar junto ao seu ministro da Saúde que nos receba para que nós possamos levar ao ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, com o ministro da Saúde e não com diretores, o que é e como foi o trabalho das PICs desde a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em 2006. Peço que entidades e parlamentares que defendem verdadeiramente as PICs, cito novamente deputado senador Stiverson, deputado Ricardo Barros e tantos outros, senador Major Olímpio, senador Randolphs, senadora Leila, senador Girão, deputado Alexandre Padilha, deputada Érica Cocai, e enfim, eu acho que não é questão de partido, é uma questão de política. Então eu peço que as entidades, que parlamentares que defendem verdadeiramente as PICs, que entendam que que eles, né, façam esse questionamento também e se manifestem para apoiar o verdadeiro crescimento das PICs, como temos visto nos últimos anos, e que possamos ainda mais trazer, principalmente aqui no pós-pandemia, o quanto nós poderemos contribuir com essas pessoas, tanto as que estão aqui, graças a Deus, né? E contribuir com aquelas que aqui estão e que perderam seus entes queridos, aquelas que se recuperaram do Covid-19, para que essa política não retroceda e muito menos politizar uma política pública de saúde. Essa promoção de agendas pessoais e não de agendas, né? Parar com essas agendas pessoais, mas sim fazer uma agenda realmente que possa ser de interesse da política e não de interesse da frente ou desse ou daquele parlamentar, mas um interesse da política voltada para a população brasileira que é carente de saúde, de prevenção, de assistência, de atenção. Meu nome é professor Jean Luiz de Souza, eu não estou falando aqui como presidente de nenhuma entidade. Eu estou falando aqui como um brasileiro, como um eleitor e como um defensor da política de práticas integrativas e complementares. Esse é o meu manifesto. Obrigado.